Agora sim, salve, salve família Eagles Brasil. Tava mutado aqui, mas não tem problema nenhum. A gente segue o baile, não tem problema. Vamos lá, vamos falar do Draft 2025. Você agora vai conhecer todas as escolhas do Philadelphia Eagles nesse último draft. Temos muita coisa legal pra falar pra você sobre vários jogadores. Antes disso, a gente sempre pede pra você, né? Se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença. Se inscreva também, siga lá no Spotify o nosso podcast. Espero que você esteja gostando. E agora eu vou passar a bola pra ele, Antônio Oliveira, que está ansioso, está salivando pra falar desse draft. Fala, Antônio! Fala, Ale, muito boa noite. Finalmente nosso podcast para falar todas as escolhas, né? A gente já tinha falado de Gerard Campbell. Vamos dar falar um pouquinho mais dele hoje, né? Ainda é a estrela, tem que falar o quanto for necessário. Claro, vamos falar Mas, dele de novo. mas tem muita coisa boa pra gente falar hoje, muito jogador novo. Tomara que a gente tenha achado alguma joia, algum Milton Williams aí, alguma coisa diferente lá no final. Tem coisa boa, viu? Que eu gostei, tem coisa boa. Também gostei bastante. Vamos lá. Seguinte, a gente vai falar sobre cada escolha aqui. Obviamente, tem alguns pontos que são normais, né? Posição, college, altura, peso. E a gente vai tentar passar uma análise breve pra você do jogador e aí discutir o impacto que tem no elenco, tá? Que isso é o principal. Tem muita coisa, muito termo específico de futebol americano que quando a gente fala pra pessoa que tá aí do outro lado, muitas vezes é difícil de entender, né? Mas o que é mais fácil de você interpretar é como essas escolhas vão afetar, de fato, a construção do elenco do Philadelphia Eagles pra sequência dessa temporada, né? E começando, eu tenho o seguinte pra falar pra você. Eu tenho uma... Não vou dizer que é uma sensação, mas eu tenho a impressão que esse vai ser um dos training camps mais concorridos e mais pegados e de mais alto nível do Philadelphia Eagles nos últimos anos. E eu vou explicar pra vocês por quê. Nós temos pouquíssimas vagas de emprego disponíveis no Philadelphia Eagles hoje. Graças a Deus, a gente tem um time muito forte, a gente tem um time bem montado, um time que tá muito bem servido, né, de talento de topo da liga. Aí a gente tá falando de Jalen Hurts, Saquon Barkley, do outro lado a gente tem Zach Bond, Jalen Carter, Quinion Mitchell, entre outros. Pouquíssimos buracos no elenco e pouquíssimos espaços pra reserva. O bicho vai pegar demais nesse training camp, Antônio. Vai ser muito pegada essa disputa. Eu acho que vai ser vários jogadores. Já no ano passado, teve jogadores que foram escolhidos no draft que não conseguiram fazer parte do elenco final, né? A gente perdeu, por exemplo, um center, foi o McMahon. Não sei qual é o nome direito dele, mas ele foi cortado e foi puxado pelo Rams, se eu não me engano, também nos waivers. Então Uhum. é isso, a gente tá com muito jogador, foi muita pique, foi mais do que eu esperava, porque a gente tem muita pique esse ano, tem muito no ano que vem, eu pensava que a gente ia ter mais trade-up do que trade-down. Mas o Howie acumulou picks e fez muitas escolhas, então não tem espaço para todo mundo, é impossível, assim. Vai ser bem concorrido mesmo, alguns veteranos de fundo do elenco vão batalhar com esses calouros, e vai ser interessante ver quem vai ficar, quem vai sair. É É. massa. Cara, vamos começar falando então da nossa primeira escolha, que foi o Gerard Campbell. A gente já falou sobre ele no podcast anterior, então a gente não vai se estender muito aqui na análise dele. Como a gente já falou, ele foi considerado um jogador top 15, top 20, segundo alguns especialistas, então o valor foi ótimo na 31ª escolha. Mas a expectativa do Gerard Campbell no nosso elenco, Antônio, eu acredito que ele chegue pra disputar snaps imediatamente e o Nakobe Dean vai ter que botar as barbas de molho, meu querido, porque o Dean tá machucado, tá se recuperando de uma lesão séria que ele sofreu na temporada em que fomos campeões, e ele não deve voltar pro training camp nem pro início da temporada. Isso vai dar um espaço pro Gerard Campbell enorme no training camp e na pré-temporada, e também para outros jogadores que estão aqui na nossa seleção, que a gente vai falar sobre eles mais pra frente, né? O Ismael Mondle principalmente. Mas o Gerard Campbell vai ter a oportunidade de jogar agora. E eu acho que ele não sai mais dessa posição. Ale, o Gerald Campbell também tem questões médicas, né? Foi por isso que ele chegou na escolha 31. Temos a esperança que não seja nada sério, tanto no ombro como no joelho, são as questões que ele tem. Saiu no Albert Breer um report sobre isso. Mas a lesão do Nakobe a gente sabe qual é, e é séria, então provavelmente ele vai perder training camp, início de temporada.
Então, de Hard Campbell já sai na frente nessa concorrência. E aí, esse outro linebacker que nós temos também, vamos falar mais pra frente, né? Que também é de Georgia, é o Ismael Bondon. É um cara bem interessante que a gente trouxe. Esse aí vai vir para disputar com o Jeremiah Trotter Jr. Mas enfim, vamos uma coisa de cada vez, né? É Chad isso. Campbell, massa, grande escolha. Estamos empolgados. Pode vir a jogar de edge lá na frente. Mas enfim, é ótimo linebacker dia 1. Seguimos. Muito bem. Segunda rodada, escolha 64. O Philadelphia Eagles fez uma escolha que eu gostei demais, que foi o Andrew Mukuba, safety de Texas. O nome dele se escreve Mukuba, né? Mas se fala Belo nome. Mukuba. É essa a Belo nome pronúncia. do americano. Belo nome. 1,83 m de altura, 88 quilos. Ah, Lê, mas ele é muito pequeno. Ele é da altura do CJ Gardner-Johnson. Ele é muito parecido com o CJ Gardner-Johnson em várias facetas do jogo dele. É um safety agressivo, muito bom tackler, ótima leitura de jogadas. E ele tem vários destaques na cobertura no Pro Football Focus. Ele é um dos melhores safeties de cobertura do college. Então, eu acredito que o Mukuba chegue para disputar posição de vez e com chance de ser titular contra o Sidney Brown. Ainda que venha um outro free agent, né, que eu acredito que é a expectativa, eu acho que o Sidney Brown tem muito mais a perder do que o Mukuba, até por conta do contrato. Né? O do Sidney Brown é muito mais fácil de sair do que o do Mukuba, mas é um cara versátil, que pode jogar como níquel também, né, como o corner ali no slot, na posição do Avonte Maddox, pra quem não tá tão familiarizado, né, e que o Cooper DeJean também fez nessa última temporada, né. É um cara muito físico, gosta de porrada, o cara chega pra quebrar todas as vezes, mas obviamente college é uma coisa, NFL é outra, a gente tem que ver como isso vai se traduzir pro campo na NFL. Antônio, conheceu o Andrew Mukuba, gostou do jogo dele, o que você tem pra falar sobre essa escolha? O Andrew Mukuba eu já conhecia porque ele jogava por Texas, então eu já tinha visto alguns jogos dele. O jogo contra a Georgia, que teve o grande hit que saiu no Twitter, né? Um hit que tirou o quarterback do jogo, inclusive. Já é um cartão de visita de jogador, um cara muito físico, que realmente lembra muito o Gardner Johnson. Eu acho que a escolha do Mukuba teve essa intenção, sabe? Pô, a gente perdeu um grande jogador no Gardner Johnson, mas talvez a gente tenha encontrado algo parecido aqui, sabe? Então, o Mukuba a grande valência dele é essa, versatilidade, como você falou. Ele pode jogar deep, pode jogar próximo da linha no box, pode jogar no slot, agressivo, tem aquela energia também. Então, é um cara que me agrada muito, muito, gostei da escolha. Só que ao contrário do Gerard Campbell, eu não achei que foi esse grande valor. Eu acho que o Mukuba tava ali nesse range, foi um pequeno reach, mas assim, quando você já tá chegando na terceira rodada, final da segunda rodada, um reach ali, outro reach aqui é menos doloroso do que no first round, né? Sim, Então eu entendo a escolha. Eu tinha outras preferências de safety nesse momento ali do draft. Tinha o Kevin Winston Jr. de Penn State, tinha o Xavier Woods de Notre Dame. Mas, cara, o Vic Fangio e o Howie preferem esse safety e eles entendem muito mais do futebol americano do que eu. E eu gosto do jogador, né? Eu gosto do jogador, eu gosto do Cuba, então tá ótima a escolha. É um cara que acho que encaixa no esquema do Fangio, versatilidade, adora jogar em marcações de zona, tem energia, então preenche todos os boxes. É um pouco undersized, mas como você falou também, é do tamanho do Gardner Johnson. Acho que falta ganhar um pouco mais de peso, né? Uns 10 a 15 pounds, que eu já tô dá acostumado a falar em aproximadamente uns pounds, né? 7 quilos aí, 7 quilos, é Perfeito. isso. Não sei fazer a conversão, mas 7 quilos, tranquilo de ganhar. E aí fica ótimo. Eu acho que é um jogador que vai ser o titular na posição. Eu acho que não vai dar pro Sidney Brown. Se der pro Sidney Brown é uma má notícia, né? Mas acho que Mukuba será nosso futuro titular, se Deus quiser. Olha, eu tava separando aqui um dado bem legal pra trazer pra você que tá acompanhando com a gente. Na última temporada, o Andrew Mukuba teve 401 jogadas em que ele estava cobrindo contra o passe. Sabe quantas jardas ele permitiu, Antônio? Hum. 76 em 401 jogadas de passe. Nenhum touchdown permitido. O rating dos quarterbacks contra ele foi de 12.1. É uma coisa assustadora o que cobriu o Andrew Mukuba, tá?
Bom jogador, bom jogador. E tem Foi uma boa escolha. outra... Não, foi uma ótima Olha. escolha. E tem uma outra plataforma que usa inteligência artificial e alguns conceitos de analytics de NFL, chamada Summer Sports, né? E eles analisaram jogadores desde o passado da NFL até agora, né? E o Andrew Mukuba, da NFL e da NCAA, tá? Perdão. Ele está entre 1% dos jogadores que tiveram a nota máxima de cobertura de passe nessa plataforma. Então, assim, com certeza o Vic Fangio viu alguma coisa nessa qualidade e eu acredito que o Philadelphia Eagles veja o Mukuba muito mais como um free safety, né? Um safety mais pro fundo do campo, só que tem uma coisa. Isso não muda tanto pro esquema do Eagles, porque o Eagles gosta de usar 2 jogadores no fundo do campo. Então, você vai ter ali o Reed Blankenship descendo um pouco mais pra ajudar contra a corrida e tudo mais, que é natural, mas o Mukuba também vai ter que comparecer nesse ponto, né? E eu não acho que ele vá decepcionar. A rotação, né, Ale? Ele rotaciona ali, não é algo fixo. Exato, assim. não é algo fixo. É que o Reed Blankenship, por natureza, por ser um cara mais de chegada mesmo no box, ele vai apertar, vai aparecer um pouco mais, né? Pra corrida. Mas o Mukuba vai ter essa função também. E outra, quando os Eagles mudarem a cobertura de passe, a tendência é que o Reed Blankenship desça mais pro meio da defesa e o Mukuba fique mais pro fundo, dividindo ali o campo em 3, em 4, dependendo de como for. Eu gostei muito da escolha. Eu suspeito que o Mukuba vai ser titular nessa temporada já em Filadélfia. Eu acredito que essa parte do peso dele, né, essa questão, seja fácil de resolver, porque é muito mais fácil você pegar um jogador que tem as características intangíveis, né, do que um jogador que tem todo o físico e tudo mais e não consegue cobrir, não consegue fazer as coisas. A gente já teve vários jogadores assim, que eram monstros em treinos e tudo mais, e quando chegava na hora de jogar, não dava certo. Tem cara que é rápido, tem cara que é forte, mas ser jogador é outra parada. O Mukuba é jogador. Eu gostei muito particularmente dessa escolha. Eu já estava com o Mukuba no meu radar, achava que podia acontecer, e não falamos muito dele aqui no podcast porque a direção dos Eagles parecia ser realmente outra, né, no momento em que a gente se preparava, pro draft. Mas o Mukuba é um ótimo jogador e eu acho que é uma excelente adição para um time que precisa de um free safety, né, um safety no caso. E eu acho que o Mukuba foi uma ótima escolha, como eu já disse, né. E, cara, essa parada do peso, né, do corpo dele, o CJ Gardner-Johnson, ele tem, segundo a NFL, ele tem 1,80, 95 quilos. O nosso querido Andrew Mukuba tem 1,81, tá? É bem parecido com o Gardner-Johnson. E ele tem 88 quilos. A gente tá falando de 8 quilos na NFL, 7 quilos, 8 quilos ali, pra ele passar ou empatar ali com o Gardner-Johnson. E assim, sendo um peso de qualidade, né? Vai ter que fazer uma dietinha, vai ter que entrar no projetinho, né? O nosso querido safety. Mas eu acho que pode dar muito certo e pode ser bem tranquilo pra ele ganhar esse peso, né? Lembrando que, obviamente, NFL e college são coisas totalmente diferentes nesse ponto também de desenvolvimento físico. Então, eu acho que a gente pode esperar coisas muito boas do Andrew Mukuba. Vamos dar uma nota pra essa escolha, Antônio, de 0 a 10? 0 a 10. A gente nem deu do Jihad Campbell, né? Eu acho que a gente Então, deu no primeiro, não? Não fizemos no Acho primeiro que não. podcast? Então vamos agora, Jihad Campbell. Jihad Campbell eu vou dar 9. 9 por causa da questão das lesões. Tá. Pode dar, ele tem questões médicas e tal, mas é um risco que a gente pode tomar, senão seria 10. Então 9. Eu vou de 8,5 pro Jihad Campbell. 8,5. Acho que é uma ótima escolha. E melhor que isso, só se ele tivesse inteiro. Então eu tô descontando 1,5 ponto aí, que não é muita coisa. Tá ótimo. Andrew Mukuba, sua nota. Andrew Mukuba, eu vou de 7,5. Eu vou de 8. 8. Acho que é um sólido 8 aqui pro Mukuba. Porque eu acho que os Eagles poderiam ter pegado ele no terceiro round, subindo um pouquinho. Exatamente. Mas eu acho que ali, nesse draft, Antônio, sendo sincero, esse draft tava muito fraco. Muito fraco. Tava, E aí, quando você tá no final da segunda rodada, cara, meio que
já, sabe? Ali você pegar um cara que tá um pouquinho mais pra baixo, não faz tanta diferença. E às vezes, eu acho que o Howie estava imaginando que ia começar uma corrida por safety, não começou. Aí ele, pô, vou pegar logo o safety que eu prefiro aqui. E, enfim, aí acabou que o cara caiu, né? O outro, o de Notre Dame, caiu pra a terceira rodada. O Falcons escolheu quase a nossa escolha. Mas também não dá para o cara prever essas coisas. Tem coisas que faz do controle. Mas enfim, é um bom jogador, isso que importa. E encaixa aí pra sucessão do CJ Gardner-Johnson. Muito bem. Essa acho que foi minha escolha favorita no draft. Mokuba? Não. Ah, não, o próximo. Com a quarta escolha, pick 111, aliás, na quarta rodada, pick 111, o Philadelphia Eagles escolheu Ty Robinson, defensive line de Nebraska. Meus amigos e minhas amigas que estão me ouvindo aí no nosso podcast, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse cara Lá é vem. assustador. A gente tá falando de um jogador de futebol americano que tem 1,98 m, 139 quilos e corre em 4,83 o 40 jardas. É uma parada de outro planeta o que esse cara é atleta. Zerou o Ross. Sim, o Relative Athletic Score dele, a gente falou disso, do Jihad Campbell, né? Que é uma forma de calcular o atleticismo do jogador através dos testes dele no Combine. Foi praticamente 10. Foi praticamente perfeito. Foi melhor do que o do Jihad Campbell, o que é mais assustador ainda, né? Eu vi algumas coisas dele em Nebraska, ô Antônio, e eu vou falar uma coisa pra você. O Eagles draftou um cara que é basicamente o Jordan Davis, só que um pouco mais leve. É isso. O Ty Robinson vai brigar por snaps agora. Ele vai entrar na rotação dos Eagles agora. Ele vai dar trabalho pra escalar essa linha defensiva. Escuta o que eu tô falando. Ele ainda precisa melhorar, é fato. Só que o tamanho dele e a força física dele não se ensinam. Em alguns momentos em que você tiver, por exemplo, um Jordan Davis cansado, você tem que rotacionar, o Ty Robinson vai bem. E ele pode ir bem também em outras situações. Ele não é um cara só de corrida. Ele é um cara que também sabe pressionar o quarterback. Do lado de um Jalen Carter, ele pode ter um contra um e vai dar muito trabalho, Antônio. Escuta o que eu tô te falando. O Ty Robinson foi uma belíssima escolha de draft do Philadelphia Eagles. Ainda bem que você mencionou o Jordan Davis, que eu também ia falar. A gente provavelmente vai ter um podcast daqui a alguns dias, que o Wilson tem até o dia 1º de maio, para falar se vai exercer o quinto ano de contrato do Jordan Davis ou não. E eu tô achando que não vai. Eu também tô achando que não. Ainda mais com essa É, escolha. exato. É um jogador que vai brigar por posição com ele, vai dividir snaps com ele. E assim, um quinto ano de contrato do Jordan Davis é 15 milhões de dólares para 2026. Então, eu acho que não vai. Mas enfim, assunto para outro podcast. Falando do Robinson, pô, eu também gostei muito da escolha. É um cara que vai rotacionar bem ali na defesa, vai pegar seus 15 snaps, seus 10 snaps ali no começo, que já é ótimo para contra a corrida. Se ele conseguir agregar esse pass rusher que o Jordan Davis infelizmente não conseguiu desenvolver, aí é um home run, né? Aí é um home run. A gente tá falando de um jogador de quarta rodada que ia conseguir impactar nas duas fases. Mas ele tem números animadores, números físicos animadores, números de produção também. Ele teve 7 sacks em 2024, com 42 pressões, o que é um número absurdo para teoricamente, um deve ser apenas bom contra a corrida, o que ele já mostrou que não é. Ele é mais do que isso. Então, assim, é para se animar, é para se animar. Agora, claro, é college e NFL, é outro brinquedo, né? Tem um motivo dele ter sido quarta rodada. Mas ele Claro. tá aqui pra iludir vocês, né? Não, tem um motivo pra ser quarta rodada. Primeiro, que ele é um cara mais velho. Essa é a primeira coisa que pesa contra ele, né? O Ty Robinson, ele ficou 6 anos na faculdade. Ah, Lê, mas ele quase jubilou o curso. Não, não foi isso. O Ty Robinson, ele estava fazendo medicina, estava lá nos Estados Unidos, você tem que fazer o pré-medicina, né? E aí depois você passa pro restante do... Pô,
Eu dei um play aqui no vídeo da escolha do Ty Robinson sem querer. Eu queria passar a idade pra vocês aqui, mas saiu o som do vídeo aí. Peço desculpa pra vocês. Mas é o seguinte. O Ty Robinson é um cara mais velho. Ele ficou 6 anos na faculdade porque ele tava fazendo medicina. E ele deixou claro, inclusive, que ele quer ser pediatra no futuro. Que foi uma coisa engraçada. E aí, em algum momento, ele já tava no curso de medicina, tava andando bem e ele ia largar. Ele falou, não vou mais jogar pra focar só na medicina. E aí os técnicos convenceram ele e falaram, cara, você pode ser um jogador da NFL, mano. Você pode ser um jogador da NFL, você tem uma carreira sólida, você tá indo bem. Cara, fica mais um pouco. E ele decidiu focar tudo no futebol americano e deu muito certo pra ele. Porque ele virou capitão do time lá em Nebraska, ele jogou muito bem. E tá todo mundo dizendo que os Eagles pegaram um cara que realmente vai contribuir. Mais uma vez, outro jogador de linha defensiva, né, que vai contribuir com essa rotação que já é riquíssima, tá? O Ty Robinson, pra quem também não conhece muito de college football, o que acontece é o seguinte, muitas vezes o jogador, quando ele chega no college, ele é um cara que não joga tanto, não vai aparecer tanto, né? É normal, natural, né? O cara é calouro, tá chegando agora, enfim. Na primeira temporada dele, e inclusive foi a temporada do Covid, que foi 2020, né? Ele chegou em 2019 e aí ele jogou em 2020, de fato. Contra o High State, colocaram ele de titular e ele fez 3 tackles e 1 tackle for loss na primeira partida da carreira dele no futebol americano universitário. E aí os anos foram passando, ele foi crescendo de produção e em 2024 ele explodiu realmente, virou um cara fenomenal lá na defensive line de Nebraska. E aí muita gente tem falado, olha, se ele tivesse focado tudo desde o começo no futebol americano, né? E se ele tivesse também esse tipo de produção no ano anterior ao do draft, ele chegaria ainda mais forte e aí seria provavelmente uma escolha de primeira rodada. Mas como não tem se no draft da NFL, a gente tá tratando do seguinte, o melhor cenário possível aqui é um cara que vai continuar evoluindo nessa plataforma atlética dele, física, que é o absurdo de medida corporal e força física que ele tem. Que é realmente coisa que não dá pra se treinar, né? Isso que ele entrega já é muito bom, né? Já Exato. chega tem alguma coisa que a gente pode se agarrar. Que é o físico dele contra o jogo contra o jogo terrestre. Que Sim. não se ensina. Cara, ele jogou até de fullback lá em Nebraska. Verdade. É realmente um cara diferente. Eu gostei muito da escolha, pra mim, nota 9,5. Com esse valor aqui, quarta rodada 111, pra mim um 9,5. 9,5, eu vou de 8,5, porque eu não quero que seja maior do que a do Jihad Campbell, mas foi melhor que o do Mukuba pra mim. Tá certo, Antônio, tá, é justo. É justo demais. Agora vamos falar da quinta rodada, escolha 145. Os Eagles fizeram uma troca, né? Desceram e tal. E a escolha foi o Mac McWilliams, que é um cornerback de Central Florida, a UCF. Mac McWilliams já tem um apelido, Double Mac. Aprovado. Duplo Mac, pra mim, tá ótimo, tá? Minha opinião, galera, já falando dessa escolha aqui, é que ele não vai fardar pelo Philadelphia Eagles, tá? Porque eu vou explicar por quê. Ele tá chegando no pior momento possível pra brigar por uma posição lá em Filadélfia, cara. Ele tá chegando numa situação em que ele tem Quinion Mitchell, obviamente vai ser o titular. E aí do outro lado, os Eagles podem colocar o Cooper DeJean. Eu acho que é uma possibilidade real que ele vire cornerback mesmo, de fato. Eu não quero isso, Celeste. Eu também não gostaria. Eu também não gostaria, mas eu acho que é uma possibilidade. Agora, se os Eagles não quiserem fazer isso, diga, Antônio. Mantém como tá dando certo, sabe? Eu também sou desse. Mas se eles não quiserem fazer isso, aí você vai ter o Adoree Jackson, que é um veterano que acabou de chegar, né? Você tem, além dele, Kelly Ringo, já estabelecido ali no time, vai ser um cara que vai brigar pela posição de titular. Você tem... Nossa, me fugiu o nome do outro corner. Eli Ricks, perfeito. Eli Ricks vai brigar. Ainda tem free agents que podem chegar. Pode ter uma troca. Então assim, o Mac McWilliams, ele tem 1,78 m de altura, 84 kg. Ele tá limitado ao slot, a ser o terceiro corner.
E aí ele vai brigar diretamente com o Cooper DeJean e a Dory Jackson. Então, meus amigos, eu acho que o Mac McWilliams, no máximo, vai pegar um practice squad ali. E tudo bem, tá tudo certo. É como eu falei, tem poucas vagas de emprego. Tomara que ele consiga nos surpreender muito. Agora, tem uma questão que eu tava vendo aqui numa pesquisa que eu fiz sobre os jogadores, Antônio, que é a seguinte. Segundo alguns técnicos que avaliaram, e alguns scouts também, né? O Mac McWilliams tem uma das piores tapes de um prospecto da NFL quando ele tava lá em UAB. UAB, que é uma universidade do Alabama Birmingham. É uma universidade menor. Era de lá onde começou, na verdade, a carreira do Mac McWilliams. E ele foi muito mal lá. Mas muito mal. Só que ele foi melhorando. E aí ele entrou no portal de transferências e ele quis ir pra UCF pra se testar contra uma competição melhor do que a da UAB. E ele foi bem melhor. Melhorou bastante. Só que aquelas coisas do passado pesam muito contra ele. E aí, assim, imaginar que ele vai conseguir fazer esse pulo na NFL também é muito difícil. O Mac Williams, nome complicado de se falar, vai batalhar acho, com o Eli Ricks por um lugarzinho no elenco. O Eli Ricks já tá aí na casa há alguns anos. Precisa mostrar alguma Nunca. coisa, né? Então assim, não é como se. É um bom palpite. Ele não está no. Ele não fardar no 53, até porque ele pode ir pro Practice Squad. Mas o Eli Ricks também tá aqui há muito tempo e nunca jogou, nunca mostrou muito também. Então acho que é uma disputa boa que vai ter entre esses dois, pela essa última vaga. Mas um cara que vem pro slot, vem para ser vem pro lugar que o Maddox deixou, né? Principalmente ali, como reserva do Cooper DeJean. Ele é pequeno, tem essa limitação. Foi a escolha, eu acho que eu menos gostei de todas, assim. Tô pensando aqui, talvez o quarterback, não sei. Eu acho que o Mac Williams foi a escolha que eu menos gostei. Ele é legal ter um slot reserva, mas é aquele negócio, né? O Igor já tem muito corner no elenco. Então, se a gente tá falando aqui no jogador que possivelmente nem vai fardar, não é uma escolha que deixa a gente animado, assim, para fazer grandes projeções. O jogador também não vem de grandes programas. Então, assim, é possivelmente, na melhor das hipóteses, um reserva do Cooper DeJean. E é isso. Eu torço pra que dê certo. Obviamente, a gente quer que todos os jogadores que os Eagles pegaram deem certo. Mas eu acho que ele é o que tá no pior cenário possível, cara. Ele tá realmente numa posição bem complicada. E eu, particularmente, também não gostei do valor. O Mac McWilliams era um cara cotado pra sexta, sétima rodada, até. Eu vou deixar uma nota 5 pra escolha do Mac McWilliams. Eu acho que 5 tá justo. Também foi a minha escolha a pior pra mim. Eu não gostei. E é normal, assim. O cara não vai acertar tudo. Ele pode até acertar, né? Esse cara, mas enfim, a gente tá fazendo uma avaliação prévia. Claro. Não dá pra gostar de todos os jogadores. Foram muitos. Então, Mac Williams aí é aprovado. Tomara que surpreenda. E assim, gente, é mais. É claro que a gente tá falando aqui e os caras nem entraram no training camp ainda. Muita coisa pode mudar. Só que se a gente fala depois, não, a gente sempre falou que ia dar certo. A gente tá sendo engenheiro de obra pronta. E não é justo com você que acompanha o podcast que a gente dê uma opinião. Né? É opinião, gente. Opinião é igual bunda. Todo mundo tem a sua, certo? E a nossa pode estar errada também. Se Deus quiser, né? Pô, tomara. Não tô dizendo que a sua bunda tá errada também. Cada um tem sua bunda e tá tudo bem, entendeu? Mas assim, brincadeiras à parte, gente, faz parte também. E tem gente que gostou da escolha. Tudo bem. Mas eu, particularmente, achei uma escolha que não vai ser muito produtiva pros Eagles. Em compensação, essa eu gostei demais. Quinta rodada, escolha 161. Os Eagles escolheram Smile Mondon Jr., linebacker de onde, Antônio? De onde veio o homem? Georgia Bulldogs. Georgia Bulldogs. Howie foi lá em Georgia buscar mais um jogador. E assim, sinceramente, péssima notícia pra Jeremiah Trotter Jr. Péssima notícia. Porque o Smile Mondon é bom jogador. Não é um linebacker espetacular. Mas o Jeremiah Trotter Jr. também não era.
A questão é que o Ismael Mondo Jr. tem uma coisa que o Jeremiah Trotter Jr. não tinha nessa briga dos juniors, né? Ele tem um atleticismo imoral pro tamanho dele de 1,91, 104 quilos. O Mondo Jr. é um cara que realmente pode adicionar qualidade nessa rotação defensiva de linebackers dos Eagles. Eu acho que o que vai decidir, na verdade, essa escolha entre os linebackers são dois fatores. Primeiro, status do Nakobe Dean quando ele voltar. Tá? Eu acho que isso, inclusive, deve acontecer um pouquinho mais pra frente na temporada, semana 4, 5. E eu não acho que ele volta como titular. Acho que difícil vai ser tirar o Jihad Campbell da titularidade. E a segunda é a contribuição nesses special teams. E aí, nesse ponto, eu acho que o Mondo e o Trotter vão ter uma briga boa no training camp. Eu tô falando que esse training camp vai ser insano, meu querido Antônio Oliveira. Ali, perfeito. O Small Mondo Júnior é uma loucura de atleticismo, assim. Ele tem aquela velocidade que a gente gosta de falar pros linebackers de sideline a sideline, uma explosão, assim. Cara, eu gosto muito dessa escolha, eu gosto muito. Uma pena que o Jeremiah Trotter Jr. É família, né? É da casa, mas não era um grande prospect, tanto que o Eagles pegou lá no final do draft. Mas assim, o Ismael Mono chega pra NFL, assim, como um melhor jogador, sabe. É. O Trotter tem esse um aninho de frente, de mais experiência, mas em contrapartida essa parte atlética do Mondon me chama muito a atenção. Ele, como você falou, vai ter na frente dele Nakobe Dean, Jihad Campbell, Zac Baun, tudo bem. Tomara que não tenha lesões, né, mas vai ser uma peça muito boa de se ter no special teams, um cara que corre do jeito que ele corre no special teams, que vai taclear do jeito que um linebacker deve taclear no special teams, é muito valioso. Então, assim, Mondon, dos caras que foram draftados para baixo, assim, da quarta rodada para baixo, e que sempre tem uma dúvida se vai fazer ou não o elenco, eu acho que o Mondon tá safe por causa do special teams. É muito importante ter esse cara. E eu gostei bastante. E se tiver alguma lesão, tomara que não, ele pode até chegar a trajar, né? Um time titular, Também acho. talvez. O Brandon Digg, que é um analista do The Score, um site bem legal que cobre NFL e tudo mais, ele falou o seguinte aqui. Os Eagles escolheram o Ismael Mondon na quinta rodada. Ele foi segundo time da SEC em 2023. É uma aberração como atleta. Foi 3 anos titular na defesa de Georgia. E, inclusive, em 2022, ele foi o líder de tackles do time, sendo que ele perdeu 2 jogos. E aí ele falou uma coisa que eu não sabia. Se não fosse por uma lesão no pé que ele tem, ele seria uma escolha de dia 2. Então a gente tá falando de terceira ou quarta rodada, né? Os Eagles, aliás, de segunda ou terceira, perdão. Os Eagles pegaram outro cachorrão de Georgia. Eu tô falando pra você, Antônio, esse training camp vai ser sincero, a porradaria vai cantar. Vai ser Vai ser absurdo. demais, Cara, eu demais. tô muito ansioso pra ver isso de perto e eu sinceramente acho que o Ismael Mondon pode ser um linebacker titular na NFL. E aí vai depender da nossa rotação e a gente tem a sorte de ter o Zac Baun, Jihad Campbell, Nakobe Dean. É por isso que eu tô falando. A gente tá numa posição muito forte em relação ao elenco. E essas brigas dentro do elenco, por posição, elas só fortalecem, porque a competição é o que move esses caras, né? E a competição faz os caras serem melhores. Então a gente vai ver os jogadores lutando pra evoluir cada vez mais dentro do jogo. Agora, aqui a gente também tá falando sobre suposição. O Ismael Mondon tem todas as ferramentas pra ser um grande titular na NFL, na minha opinião. Um grande titular não, titular na NFL. Um Oren Burks da vida, acho que é uma comparação justa, Antônio. Oren Burks. É. Um reserva que, pô, entrou bem ali, mandou bala, legal, é isso. E eu não sei se a gente tem essa certeza do Jeremiah Trotter Jr., Antônio. Eu acho que Não dentro tinha de... nenhuma segurança nele. Então, a gente viu ele no campo e não foi lá aquelas coisas, né? Então, assim, isso abre espaço pro Ismael Mondon aparecer no training camp. E também, a gente tem que lembrar que o Jihad Campbell é um cara que os Eagles pretendem usar também como defensive end, como edge. Então isso vai abrir mais espaço pro Ismael Mondon, Nakobe Dean, Jeremiah Trotter, todos esses Tem um caras. leque de opções, né, Ale? Tem um leque de opções, porque ano que vem, se eu não me engano, acaba o contrato do Nakobe Dean, né?
Sim, E aí o Eagles tem que ver o que vai fazer com ele, porque apesar de ter jogado muita bola nesse ano, é muita lesão também. Qual é o demais, valor? pô. Quanto o Eagles vai estar disposto a pagar? O quanto o Nick está disposto a receber? Nick ainda vai ser titular, porque se o Jihad Campbell jogar de linebacker, ele vai ser reserva, né? Então, e se o Jihad Campbell jogar de edge? Aí, isso aí, tudo isso, todas essas questões chegam no Mondon também. Então, É, tipo, se o Nick vai ficar, se o Jihad vai jogar de linebacker, enfim, todas essas questões. Para esse ano Special Teams, tranquilo ali, se entrar alguns snaps, ok. Agora, a partir do ano 12, o negócio fica mais interessante para ele. Vamos ver como é que vai ficar os caras que estão acima dele no elenco, né? Se vai sair, se vai para outra posição, enfim. é isso. E os Eagles têm tido sucesso com os jogadores de Georgia, então eu imagino que o Howie também esteja Tá em pensando no casa. pedigree. É, tá pensando no pedigree também dos jogadores pra ter futuro dentro do time, né? E assim, mais uma vez, nós estamos falando aqui de suposições e tal, mas são cenários reais. Está falando com opinião de especialista, embasando tudo isso. Então, realmente os Eagles fizeram um draft muito sólido. Jogadores que É, realmente podem contribuir de fato, tá? Nota pra escolha do Smile Mono, eu coloco um 8,5 aqui, tranquilo, Antônio. 8,5. Eu dei. Eu vou de 8. 8. Tá bom. Tá ótimo, é isso. Bom, quinta Seguinte. rodada. se- Finalmente um L. Eu tava desesperado É, já. então, pois é. 7 escolhas depois, os Eagles pegaram o Drew Kendall, center de Boston College. 1,91, 134 quilos, um cara muito técnico, inteligente. Só precisa de um pouquinho mais de massa, mais de força. É, Ali o Drew mas Kendall. Ele undersize, né? é. Exato, e ele é filho de um O ex-jogador Jalen da NFL. É, o Pete Kendall, que foi profissional na NFL por mais de 10 anos. Então ele tem esse pedigree. E o Howie falou sobre isso na entrevista que ele deu depois do draft. Ele falou: cara, pra gente é muito importante considerar também a herança dos jogadores, né? A herança genética. E isso faz uma diferença. A gente vai falar sobre um jogador mais pra frente que me assustou um certo dado sobre ele. Mas daqui a pouco a gente fala sobre o tackle de Michigan que a gente pegou. Bom, o Drew Kendall é um cara que foi muito bem cotado pelos Eagles por conta da versatilidade dele, Antônio. Eu acho que o que decidiu essa escolha foi ele jogar como center e jogar como guard também, né? Ele vai fazer os dois. E ele vai entrar nessa briga pela posição de center reserva, que nós não temos, de Não fato. tem, porque o cara saiu ano passado. Exato, Não sei nós se pode começar. o center reserva, pra quem não lembra, quando o Jurgens machucou, foi o Landon Dickerson, né? E É, aí a gente teve que mexer ali na linha toda. E os Eagles querem um center pra chamar de seu ali pra colocar no banco. Só que o Kendall também pode fazer outras posições. Os Eagles gostam de jogadores versáteis. E eu acho que isso foi decisivo, né? Pesou pra trazer o Drew Kendall. Agora, que ele vai ser um grande titular na NFL, que tem potencial pra isso, eu já acho difícil. Por quê? Ele não é um cara tão forte fisicamente. Ele é um cara que trabalha muito com a técnica, mas faltam as ferramentas físicas que fazem o jogador ser diferenciado a ponto de ser uma escolha de primeira, segunda, terceira rodada até para um center. É razoável dizer que você está draftando um center alto, né? E eu acho que é um cara que chega para ser reserva e tá ótimo. Quinta rodada é para isso mesmo, né, Antônio? é isso ali. É um cara que a gente tá precisando, né? Não é ideal. Você perde o seu center, tem que mudar o guard para entrar de center, aí entra o outro guard reserva. E muda muita coisa, sabe? O ideal é perder o center, bota o center reserva, acabou-se. Mexe pelo menos em uma posição em vez de duas. E o Kendall é aquele negócio, né? Não é muito grande, não é muito forte, mas é muito técnico. Ele é ideal para corridas em zona, né? As zone reads. Então, um cara que se movimenta bem pro segundo nível e tal, tem essa agilidade, por causa do tamanho dele. Enfim, é aquele cobertor curto, né? Você pode ser um cara maior e menos ágil, Não um dá pra ter cara. tudo, né? Principalmente na quinta rodada. Ou foi na sexta, nem sei. É, foi na quinta. É, Praticamente sexta, né? Praticamente sexta rodada. então é isso. É um cara que espero que a gente consiga desenvolver em algo que seja ok. Quando ele entrar, não seja um desastre, assim, aquele jogador assim, que dá pra contar, sabe? E está em boas mãos, né? Tá na mão do melhor head coach da liga. Vamos ver aí se sai alguma coisa. O L é sempre bom. O L é uma escolha que eu sempre gosto. Nunca Nunca é critico. demais. É.
e vai vir 2 ainda que a gente vai conversar, que me animaram bastante, né. Mas tá bom. É, cara, eu gostei do Kendall, acho que a gente precisava de fato de um center. Também não acho que a gente precisava gastar uma escolha alta com center aqui, terceira rodada, segunda rodada, acho que não Nem tinha tinha. necessidade. Exato, a gente pegou, poderia ter pego no lugar do Mukuba, por exemplo, mas, cara, pra quê, né? É uma É, necessidade secundária no time. E aí eu acho que pesa também o fato de você querer trazer um jogador que tem qualidade pra ser reserva e ser desenvolvido com o tempo. Acho que isso é o mais importante, né? E aí, assim, beleza, tá treinando como center reserva? Ah, mas a gente não precisa. Até machucar. é. Até machucar, né? A gente sabe que faz muita falta. Então, vamos com o Kendall aí, tomara que dê certo. Acho que ele tem potencial. E é sobre isso. Pra mim, uma nota 6,5 aqui tá ótima, Antônio, pra você. Pra mim é isso aí, 6. 6 tá bom. Beleza, tá lá. Sexta rodada, escolha 181. O Philadelphia Eagles fez uma escolha que acho que o Antônio não gostou pelo que ele já falou, hein? Kyle É. McCord, quarterback de Syracuse. O Kyle McCord, ele tem uma história muito legal, que é o seguinte. Ele nasceu ao lado, basicamente, do Nova Care Complex. 15 minutos de carro ali até o Nova Care Complex. E é engraçado que o Gerard Campbell também é a mesma coisa, né? Todos de perto ali de Nova Jersey, né? E o Kyle McCord estudou na Filadélfia. Ele é uma lenda do high school da Filadélfia, inclusive. Ele lidera praticamente todas as estatísticas de passe lá do high school. E ele foi para Ohio State, foi recrutado para jogar lá. Só que, cara, ele não tinha espaço lá em Ohio State. Então ele brigou muito, foi uma saída bem conturbada. Ele conseguiu sair e aí, ao invés de ir para outros programas gigantes em que ele tinha realmente oportunidade de jogar e ser mais visto, ele preferiu ir para um lugar onde ele fosse o cara. E ele foi o cara em Syracuse. Ele colocou números astronômicos lá e ele impressionou muitos técnicos no processo pré-draft, né? Nas entrevistas, nas conversas ali. E o Kyle McCord é um cara que chega para brigar pela posição de terceiro quarterback do time ou até segundo, dependendo do Tanner McKee, de como ele for aí nesse training camp, né? Eu, particularmente, Antônio, de verdade, vejo o quarterback muito como L. A gente já tem o Jalen Hurts, assim como a gente já tem, por exemplo, o Lane Johnson, Mailata, entre outros. Eu acho sempre bom você trazer um quarterback, porque, cara, precisa Que mal ter. faz. Não faz mal. Exato. A gente já trocou o Kenny Pickett, a gente trouxe o Dorian Thompson-Robinson pra disputar posição. O Tanner McKee fez um bom trabalho. É o nosso brasileiro de alma e coração, né? O Tanner McKee. Mas e se um time oferecer, por exemplo, uma escolha de segunda rodada no McKee, você não manda? Tem que Não, mandar. E aí você não tem que dá. ter um backup. E os Eagles têm trabalhado com 3 quarterbacks. O terceiro quarterback praticamente não farda, fica lá no practice squad, né? Pra uma emergência realmente. E o McCord eu vejo como um cara que tem o potencial pra ser isso, tá? Eu acho que ele ganha do Dorian Thompson-Robinson na off-season, no training camp. E eu acredito que ele vai ser membro do time do Philadelphia Eagles, mesmo que no practice squad. Eu acho que tem um potencial ali pra ele. É, Ali, como você falou, a posição de quarterback é muito importante, principalmente quarterback reserva, a gente já foi campeão por causa disso, né? E É. o Eagles tá pensando à frente, né? Então a gente no momento tem o Terema aqui, que mostrou que realmente está sendo sólido, né? Não teve aquele grande desafio ainda para ele, mas quando entrou foi bem e tal. Mas ainda assim não tem a grande prova, né? E, cara, o Maqui tem mais 2 anos de contrato, em 2025 e 2026. No momento, tô tranquilo com ele e tal, mas se vamos dizer que ele jogue, e jogue muita bola. Deus que Deus me livre, o Hurts se machuca e o Maqui joga uns 3 jogos, joga muita bola. Das duas, uma. Ou o Igor vai trocar ele pra algum outro time, ou o Igor vai ter que pagar ele, sei lá, uma média de 5 a 10 milhões pra ele ser o reserva. Se gostar muito dele, assim. Eu não sei se o Eagles tá afim de gastar essa grana com quarterback reserva, né. Tanto que a gente já tá aí, a gente já viu de Pickett, agora já tá com o McKee, e agora tá com outro, que é esse quarterback.
Então eu já pode estar se preparando para uma possível saída do McKee, seja porque ele foi muito bem e não deu para pagar, ou seja porque ele foi muito bem e outro time quis buscar ele. Então a gente já tá se planejando, já tendo 2 anos na frente, já tendo um planejamento, sabe. E se esse cara for ruim também, enfim, aí a gente continua com o McKee e tá tudo certo. Mas se esse cara for bom, a gente já fica mais tranquilo contra o McKee, sabe. É aquela disputa boa de se ter, né, aquela dúvida boa. Então, é isso, ele tem ganhado o Dorian Thompson nem lembro, Dorian Thompson, como é o nome O dele? Eu já falei. famoso DTR, Dorian DTR. Thompson Robinson. Esse aí ele tem ganhado obrigação, obrigatório, que esse é horrível, horroroso, muito ruim. Esse aí ele tem que ganhar. Depois disso ele vai estar lá no elenco, terceiro quarterback, vai só entregar pro pessoal e tal. 2026 a gente vai ter uma noção melhor do quem é Maqui. Tomara que não, tomara que ele continue no banco, mas talvez possa ser que a gente tenha, e a gente pode fazer uma projeção melhor ainda do que pode acontecer, mas já é um insurance, sabe? É Exato, aquela é o negócio, seguro. É é o um seguro. seguro. É isso. Vai que esse cara é bonzinho, vai que esse cara consegue fardar ali 2 3 jogos. Quarterback reserva é isso, sabe? Exato. O McCord, ele foi o recordista, na verdade ele colocou o novo recorde da ACC, né, que é uma das conferências aí do futebol americano universitário, de 4.779 jardas passadas em Syracuse. Ele conseguiu 10 vitórias e uma vitória sobre Washington State no Holiday Bowl. Ele passou para 34 touchdowns com 12 interceptações na última temporada e em Ohio State ele teve uma ótima temporada em 2023. Foram 3.170 jardas, 24 touchdowns e 6 interceptações. Então, ele até deu uma entrevista falando: olha, eu quero fazer em Filadélfia o que eu fiz em Ohio State, porque ele era a reserva do CJ Stroud, que hoje é o quarterback do Houston Texans. Ele falou: cara, eu aproveitei aquele tempo para entender como ele pensava, como ele treinava e entender como ele se portava mesmo durante os jogos e fora deles também. Então eu quero fazer a mesma coisa com o Jalen Hurts, que inclusive ligou pro Kyle McCord assim que ele foi draftado. Achei muito legal isso do Jalen Hurts. Ele ligou, falou: cara, tô feliz de poder trabalhar com você, vamos pra cima, vamos dar a vida, e é isso. Ale, Ale, Diga. imagina se o quarterback que eu escolhesse fosse o Sheldon Sanders. Cara, eu imaginei esse cenário, tá? Eu Teve esse imaginei esse boato. cenário. Rolou o boato que os Eagles pegariam o Shedeur Sanders. E o Browns pulou na nossa frente, uma pique na frente quando escolheu ele. E eu Então, posso te falar uma coisa? Eu não era contra a escolha, não, tá? É muito eu nunca complicado teria porque falado. viria um É muito circo todo ali com o Deion Sanders, um monte de coisa, mas acho que ficou muito claro que a NFL não vê o Shedeur Sanders como um quarterback para ser titular na liga, pelo menos saindo do college, né? E se ele viesse, eu acho que se você tem um talento que é avaliado como top 20, top 10, top 30 que seja, você tem que pegar na sexta rodada. Pô, pelo amor de Deus, né? É muita burrice não pegar. É igual aquele jogador do Madden lá que tem a avaliação de primeira rodada lá, você tá na sexta, você não vai pegar? Você já tá lá no... Tem que pegar, pô. Vai ver o que dá. Se não der, beleza, né? E eu, por mim, tudo bem. Agora, o problema é que quando o Jalen Hurts jogasse mal uma partida, e pode acontecer com qualquer quarterback, as ia ser pessoas um iam tanto. começar a falar que o Shedeur Sanders tinha que ser o titular. E aí, não importa se o Jalen Hurts ganhou o Super Bowl ou não, vocês sabem como é a mídia na Filadélfia. Infelizmente, os caras começariam com isso. E ia ser bem complicado lidar com as perguntas na DM do Instagram e nos comentários. Então, ainda bem que não pegou. É. Eu acho assim, Ale, eu acho que você tá correto com a questão do talento. É bem óbvio, assim. O cara que é top 15, top 20 do draft, tá ali, né, disponível na sexta rodada, que mal faz, né? Mas ao mesmo tempo, o insurance, né, que é o Macaulay, como eu quis dizer, o que a gente tá preparando para daqui a alguns anos, talvez, ser o quarterback reserva. Com o Sanders tem muito mais um ar de esse cara vai roubar o lugar do Hurts. Não tô dizendo que Sanders escolhesse ser assim, mas a mídia, É, qualquer coisinha, a iam querer mídia ia começar, criar, né? sabe? Iam querer Iam criar, querer porque sabem que engaja. É isso. Exato. E querendo ou não, eu sei que o Hurts é um cara com uma cabeça excelente, uma mentalidade absurda. Pô, eu acho que é a melhor mentalidade de todos os quarterbacks da NFL. Mas querendo ou não, eu acho que, sei lá, ele acabou de ganhar, de ser campeão.
deixa o cara quieto. Melhor draftar um cara de Syracuse que ninguém conhece do que botar talvez esse problema, uma mídia gigante, o vestiário, sei lá, enfim. Eu acho que não é algo que a gente, essa é uma briga que a gente precisaria tomar pra um time que, como a gente, tão bom como o nosso é, sabe? Não, eu tô com você, Antônio, eu tô com você. Ainda bem que a gente passou longe desse ciclo. Mas vou te falar, nota Ia ser engraçado. 7. Nota 7 pra escolha do McCord. McCord, eu vou dar de 6,5, um meio pontinho acima do center. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou voltar então, eu vou no 6,5 com você. Eu tava quase no 6,5, quis dar um 7 aqui pela história, entendeu? Pô, o cara é torcedor do Eagles, sabe? Torcedor do Eagles desde moleque. História Igual mó o Pickett. legal. É, igual o Pickett. Legal demais. Mas tá bom, tá ótimo. Bom, E o Pickett, inclusive, Hum. eu acho que vai ficar sem time, viu? Cara, pois é, o Browns é maluco, né? Pegaram 2 quarterbacks no draft, uma coisa de xarope. Ainda tem Flaco. E o Deshaun Watson com aquele contrato horroroso. Não, o Browns é realmente uma coisa de outro planeta. É A gente vai poder assustador. trazer o Pickett de volta pra casa, viu? É assustador, realmente. Vamos então de sexta rodada, pick 191, Miles Hinton. Offensive tackle de Michigan, é desse cara que eu queria falar. Vamos Essa lá. dobradinha é boa, viu? De falar dos tackles. Então já vamos falar dos dois. Na sexta rodada de escolha 207, os Eagles escolheram o Cameron Williams, offensive tackle de Texas. 2 metros e 3, 154 quilos. Adorei. Jesus amado, velho. Meu Deus do céu, olha o tamanho desse cara, bicho. E ele tem 21 anos de idade. O Cameron Williams, ele é super jovem. E, inclusive, muitos estavam dizendo que ele errou muito feio. Porque ele fez 1 ano só de college, Antônio, e ele quis ir pro draft. Então, a galera falou, cara, se ele tivesse se desenvolvido um pouquinho mais, ele ia ganhar muito dinheiro daqui 1 ou 2 temporadas. Mas ele quer ir pra NFL, ele acredita que dá, vai pra NFL, decide ir, e aí sai na sexta rodada pro Philadelphia Eagles. Não tem cenário melhor pra ele sair, porque, cara, ele vai estar com o Jeff Stoutland e ali, mano, pode sair de tudo. Vamos falar um pouco do Cameron Williams, que depois eu quero trazer... Ele é muito novo, cara. E assim, vamos falar do Cameron Williams primeiro, porque eu tenho uma informação assustadora sobre o Miles Hinton, que é o offensive tackle de Michigan que a gente pegou. Vamos lá, Antônio, o que você achou do nosso querido Cameron Williams? Cameron Williams foi minha escolha preferida do draft ali. Que beleza, hein? É. Cara, eu gostei muito do Cameron Williams. O cara é um absurdo de grande, assim, como você falou, gigantesco, um projeto do jeito que o Stout gosta. Na verdade, eu gostei muito dos dois tackles. Eu tava implorando por algo assim. Tem que ter, pô. Tem que ter um cara, Tinha um que ter, gigante tinha que pra linha ter, tinha que ter. ofensiva. Cara, a gente acabou de perder o Fred Johnson, né? Que é o reserva dos tackles, e enfim, tava precisando. E bota na mão do homem, pô. Bota na mão do homem, igual o Mailata. Cara, esse Cameron Williams, ele é gigante e ele é mais ágil do que o tamanho dele sugere. Você acredita? Ele consegue fazer pulls, consegue ir pro segundo nível. É um jogador interessantíssimo, interessantíssimo. Agora ele é cru, né? Como você falou, ele jogou pouco. Ele jogou pouco no college, enfim, ele teve alguns problemas por falta, inconsistência das mãos. Enfim, ele foi uma escolha de sexta rodada, né? Óbvio que tem problemas, mas o diamante bruto está ali para ser lapidado. Claramente, Deus botou o dom físico nesse cidadão, que ele tem características que você gostaria de ter no teco. Tem, com toda certeza. Eu adorei ele e o outro. A gente vai falar já já do Hinton. Não, vamos falar agora, porque eu achei a informação aqui. Fala aí. Você não vai acreditar nisso que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar agora e você vai se assustar um pouco. Na verdade, eu me enganei aqui. É o Cameron Williams que tem essa informação absurda. Olha Então, aí. que ótimo que a gente já tá falando dele. Então vale. Ele tem mãos de 11 polegadas. Olha isso, pô. É inacreditável Mano, esse cara. gente, pra você ter uma noção, você faz o seguinte agora. Pegue sua mão, abra ela e coloque num papel A4, em cima do papel A4. A mão do cara é do tamanho de um papel A4. Rapaziada, pra quem tá vendo no vídeo aqui, eu vou pegar uma folha de caderno. A mão dele
Olha isso aqui, velho. A mão do cara é deste tamanho. Imagina um tapão ali dele. Rapaz, eu não quero imaginar nada sobre esse cara. Eu já sei o tamanho da mão dele, não quero saber mais nada. Não, é um Jesus Cristo, cara. Meu projeto pai do muito céu, mano. interessante. Você tá Cara louco. que na sexta rodada ainda. Gente, você falou, imagina um tapa. No meio da caixa dos peitos do Cara, Ed. é assustador, mano. É muito grande a mão do cidadão, velho. Que é isso? Bom, ele tem uma envergadura também absurda, fora do comum, assim. E é uma coisa que os Eagles realmente priorizaram nesse draft aí, viu, Antônio? Ele é um draft feito de jogadores realmente extremamente atléticos. Os Tirando Eagles... o cornerback. Exato. Mas assim, os Eagles buscaram colocar jogadores no time que têm ferramentas físicas, são diamantes brutos. Caras que têm que ser lapidados. E é muito claro que o Cameron Williams é esse caso. Sobre o Myles Hinton, tem uma outra informação bem legal sobre ele, que é o seguinte, ele também é filho de um jogador ex-NFL, né? O Kyle McCord é filho de um ex-quarterback também, mas não da NFL. Jogou em Rutgers, que é uma faculdade que inclusive é muito próxima ali da Filadélfia, né? Mas Myles Hinton, cara, ele tem um bom tempo de jogo lá em Michigan. Ele tem 23 anos de idade. É um cara que, pô, querendo ou não, já tem uma rodagem aí no futebol americano universitário. Jogou em Stanford, jogou em Michigan também, 2 anos. E ele fez o 40 jardas, Antônio, em 4.9. Pô, com 2 e 147 quilos, meu Deus do céu. É uma coisa assim... bizarra, pô. Bizarra, né? Também um cara muito, muito forte. E o pai dele, aliás, o Chris Hinton, jogou como offensive tackle, foi 2 vezes ao Pro, 3 vezes segundo time ao Pro, 7 vezes pro Pro Bowl, e é do Ring of Honor do Indianapolis Colts, tá? Não é um qualquer, não, que jogou na NFL. Ele foi uma escolha de primeira rodada, foi a 4ª escolha do draft de 1983. Então, é um cara que, sem sombra de dúvida, vai ter muita informação pra passar pro Myles Hinton, né? Muito legal essa história também. O Myles Hinton, eu gostei também. É um cara que tem todas as características de um tackle, um pouco menor do que o nosso querido Cameron Pô, Williams, porque também, Jesus. possível, né? Mas ele, pô, tem muito mais experiência, jogou tanto do left tackle como de right tackle, mais de 10 jogos em cada posição. É, ele é muito disciplinado, uma estatística interessante, só sofreu uma falta em 2 anos. Pô, Então, ótimo. ao contrário do Cameron Williams, que sofreu algumas faltas por causa dessa falta de refino, sabe? O Cameron Williams é realmente um diamante bem bruto. Pouca experiência, assim, o Stout vai ter que pegar no braço. Não que ele não tenha que pegar no braço também o Miles Hinton, é outro projeto, mas é um projeto um pouquinho mais pronto por causa da experiência. Mas é isso, 2 projetos, vamos ver se a gente acerta em um. Ou 3 projetos de linha ofensiva, na verdade, né? Tem um center também. Então, Sim. 3 novos alunos para a Universidade Stout University. E gostei muito dos 3. Eu até brinquei, né? Falei que o Cameron Williams foi a minha escolha preferida do draft. A escolha preferida do draft foi o de Hat Campbell. Mas dessas aqui, do segunda rodada para baixo, foi o Cameron Williams. Eu fiquei impressionado com o tamanho desse cara. Não. É um absurdo, Não, a mão de assim. A4, pô, pelo amor de Deus. Que é isso, cara? Que é isso? Pô, Sai foi, fora, foi, eu, foi hein? legal. Esse final de draft eu gostei bastante. Até agora, e a gente vai fechar. Vamos dar as notas, né? Primeiras notas. Chegar antes do Ed. Vamos lá. Nota pro Myles Hinton. Miles Hinton, eu vou de 7,5. E pro Cameron Williams? 8,5. Legal. Eu vou de 7 pro Myles Hinton e vou de 8,5 pro Cameron Williams também. Acho que tá justo. Fechou. Tá legal. É isso. O Myles Hinton, eu só dei a nota 7 porque eu acho que ele poderia ter sido pego um pouquinho mais pra baixo. Na nossa última escolha, né? Mas ali também acho que eu tô sendo muito criterioso. Agora, aí não tem mais reach, não. Eu falei isso do Mukuba, inclusive, não, eu vou de 8,5 pros dois, cara, tá ótimo, tá ótimo. Tá Vai ótimo. acertar em um. Vai acertar em um. Vou acertar em um, tá bom, é isso. Eu sou indeciso com notas, Antônio, eu não posso fazer essas coisas aqui. Difícil, meu Deus. Se a gente refazer a nota, a gente vai fazer tudo diferente. Exatamente.
Vamos para a última escolha, portanto, os Eagles fecharam o draft da NFL de 2025 com uma escolha na sexta rodada, foi a escolha 209, Antoine Powell Ryland, que é um edge de Virginia Tech. Muita gente esperava que os Eagles pegassem um edge cedo aqui no draft, pegaram o Jihad Campbell, que projeta para jogar no edge também, é verdade, mas o Antoine Powell Ryland, ele tem uma caminhada muito interessante na carreira dele, né? O Powell Ryland, ele vem da Universidade de Virginia Tech, onde ele foi um dos líderes de sacks do futebol americano universitário por 2 temporadas, tá? Ele testou razoavelmente bem no Combine, não foi um cara fantástico em relação a medições físicas, né? Ele tem 1,90, 117 quilos, é um cara considerado até baixo pra posição. A gente tá falando de NFL, né, amigos? Então, naturalmente, isso pesa. E ele tem um braço muito curto, considerando a posição dele na NFL, né? Ele tem um braço de 80 centímetros. E na NFL, os tackles geralmente têm um braço ali de 85 centímetros, 90 centímetros. Então a gente tá falando de uma diferença que vai pesar contra ele na NFL, tá? Só que ele tem uma coisa que muitos não têm, que é a produção. Ele foi extremamente produtivo em Virginia Tech. Ele jogou em Flórida também, tá? Ele foi originalmente recrutado para jogar em Flórida. E, como eu falei, ele tem uma caminhada muito interessante. Em 2023, quando ele chegou em Virginia Tech, ele fez 15 tackles para perda de jardas, 9,5 sacks e forçou 3 fumbles. E aí, em 2024, ele continuou em Virginia Tech e foi uma decisão ótima pra ele, porque se ele tivesse saído pro draft em 2023, ele provavelmente nem seria draftado, né? Ele fez 43 tackles, 19 para perda de jardas, 16 sacks, 3 fumbles forçados e 3 recuperados. E aí, ele foi o melhor, considerado o melhor jogador da posição na ACC e também ganhou honras de All-American. Então, é um cara que tem a produção pra falar, olha, eu sei o que eu tô fazendo. Só que a gente falou, né? A questão do tamanho dele pesa muito contra o Antoine Powell Ryland. Mas, cara, nessa posição, eu prefiro muito mais pegar um cara, Antônio, que tenha a produção, que tenha jogado bem no college e que pode dar certo. O Nolan Smith, por exemplo, não é um cara muito grande. Ele tem, na verdade, umas medidas bem similares às do Powell Ryland, né? E quem sabe não dá certo, né? O cara tem uma produção absurda, né? Ele teve 16 sacks em 2024. É um número Pô, bizarro. O Powell pra mim é uma boa escolha também, já adianta aqui na sexta rodada, no final da sexta rodada, quase sétima rodada, é difícil você julgar muito. Ele tem, só de você ter coisa boa pra falar dele já é algo positivo, né? Então, cara, um edge bem rápido, assim, mais um speed rush, né? Que é um cara físico, quase que, como se for ele é undersize, ele tem que ganhar de alguma forma, né? é. Então, não é com a força que ele ganha. E por mais que eu goste da tentativa aqui do que o Eagles propôs, eu tava pensando nesse draft em a gente sair pelo menos um edge maior. Por causa do nosso elenco atual, né? Quais são nossos edges? É Nolan Smith, Alex Hunt, agora o Powell. O que mais? Que tá me fugindo na minha memória aqui. Deixa eu pegar. O Julari, o Ush, o Bryce Huff, todos são edge. Você vê aí numa média aí abaixo do tamanho da posição. Então eu queria ver um Nick Scarlson, por exemplo, na segunda rodada. Faltou 10 posiçõezinhas pra gente conseguir ter essa diversidade, né? Mas enfim, não conseguiu. Seguiu o que a gente tá trabalhando aí, que é um edge um tamanhozinho um pouco menor do que eu gostaria, mas enfim, tá tranquilo. O cara tem a produção, ele teve muito também tackles for loss por causa dessa. Ele consegue chegar muito rápido no backfield adversário, então é um tiro razoavelmente bom de se dar nesse final do draft. É um cara que também vai encontrar um crowd room, né? Muitos jogadores que estão tá brigando por É. posição. Ele é um cara que Então, chega também numa posição bem desconfortável pra ele, né? Em relação à é, continuidade vai dele. ser vai ser difícil ele conseguir fazer parte dos 53. É mais um candidato aí ao practice squad. E, enfim, ele pode disputar com o Rush, né? Que ganha, sei lá, É, 2 milhões.
Sim. E o Bryce Huff pode ser trocado, acredito que não vai ser, mas pode ser trocado. E, enfim, o Ojulari pra mim faz parte do elenco e o resto faz parte. Então ele tá numa situação difícil de fazer parte do elenco, é uma tentativa interessante aí, training camp contra o Rush, mas acho que não vai fazer parte do elenco, vai para practice Né, squad. vai ser difícil pra ele. Agora, só uma informação antes da gente encerrar aqui. Tem alguns jogadores, na verdade 3, que tem mais de 25 sacks em 2 temporadas, desde 2018. O primeiro deles é o Will Anderson, que hoje tá no Houston Texans, é um astro do time por lá. Foi a terceira escolha overall. Ele tinha 27,5 sacks. Outro é o Chase Young, que veio pro Washington Commanders, machucou, não ficou muito bem lá, e aí tá rodando os times aí, né? 27 sacks, ele tinha segunda escolha overall. O outro é o Antoine Powell Ryland. É o terceiro cara. E ele foi a escolha 209, tá? Obviamente, é aquilo que mal faz. E assim, óbvio que a questão com ele são as medidas corporais. E isso na NFL pesa. Se os caras estão considerando isso, gente, é porque realmente faz a diferença. Só pra vocês terem uma ideia aqui, comparando com o Will Anderson, por exemplo, né? O Powell Ryland, ele tem 1,91 de altura, né? E o Will Anderson tem 1,92 de altura. Ah, lembra, a diferença não é muita. O problema é o braço. O braço do Will Anderson é bem maior do que o braço do nosso querido Powell Ryland, do APR. A envergadura. Então, isso acaba pesando, né? E aí, obviamente, também, o Will Anderson meteu 4,6 no 40 jardas, né? E começam as diferenças que realmente são naturais. E outra, né? No vídeo, no olho, você consegue olhar pra esse cara e ver a diferença, que é absurda, né? Um cara que realmente chega, você olha pra ele e fala, cara, esse cara aí joga bola, tá? E só pra vocês terem uma noção da diferença do tamanho do braço, como isso faz diferença de fato, falei pra vocês, né, dos 86, 90 centímetros. O APR tem 1,90, 117 quilos, o braço dele tem 79 centímetros de comprimento. O do Will Anderson tem 86 centímetros de comprimento. Então, é uma diferença que na NFL acaba fazendo a diferença. E aí, aquilo. Falando em jogadores grandes, tu viste que tem um jogador que foi draftado pelo Bucks, que tem 210 quilos. Não vi. Não vi. Imagina ele e o Vita Véia. Meu Deus do céu, mano. E o Vita Véia joga bola, hein? Pode ensinar o rapaz a jogar legal, hein? É o jogador mais pesado da história da NFL. Desmond Watson, de Flórida. 210 quilos a criança. Meu amigo, minha nossa, hein? Rapaz é pesado, hein? Não é Rapaz possível correr contra esse time, né? Pô, rapaz não é brincadeira não, hein? Mas assim, pô, é muito legal ver os jogadores chegando, né? E você olha e fala, pô, como é que esse cara vai... Será que vai dar certo na NFL, né? Porque não tem como você não pensar nisso, né? E 210 quilos, pô, se for um cara forte, rapaz, sai da frente. Sai da frente. Bom, meus amigos, conversa muito boa sobre draft, mas a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast Philadelphia Eagles Brasil. Se você gostou do nosso episódio, não se esqueça de deixar o like também no nosso vídeo, de comentar aqui no Spotify também. Muito obrigado, valeu demais. Antônio, um abraço pra você. Abraço, Ale. Prazer é meu, como sempre. Foi massa mais essa conversa aí sobre o draft. Infelizmente acabou, né? Só ano que vem agora pra gente falar de draft. Sobre o podcast, a gente vai ter algumas oportunidades aí com o Jordan Davis, uma possível troca do Dallas Goedert, mas agora vai diminuir um pouco, né, a frequência. Não vai diminuir nada não. Você não vai se livrar tão cedo do podcast não, viu? Mas a gente vai gravar mais cedo pra você dormir mais cedo também, tá bom, Antônio? Fica tranquilo então. Valeu demais, galera. Muito obrigado. Fly Eagles Fly, tamo junto. Até a próxima. Tchau.